O talento nato ajudou, mas o que realmente abriu os caminhos foi o empenho, horas de estudo e muita dedicação. Felipe Prazeres cresceu em um ambiente musical. Em sua casa, a música sempre foi o assunto predileto. Filho de mãe cantora e pai maestro, desde cedo ele recebeu uma grande influência. Com 30 anos de carreira, Felipe Prazeres é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e maestro associado da Orquestra Petrobras Sinfônica, além de ser o convidado do Perfil de hoje. Felipe, muito obrigada pela sua presença no Perfil. Vou começar do início, sobre a sua influência musical dentro de casa. Em que momento você percebeu o seu interesse também pela música? Bom, prazer estar aqui falando um pouquinho, né, sobre música, sobre a vida, enfim. Assim, ter crescido no ambiente musical fez muita diferença, né? Porque tem certas coisas que a gente escuta, isso desde muito cedo, mesmo até assim, recém-nascido mesmo, sabe? E que ficam em algum lugar na tua memória, no teu DNA mesmo, sabe? E tanto eu quanto meu irmão, que eu tenho um irmão um pouquinho mais velho, que também é maestro, maestro da Sinfônica da Bahia e maestro da Sinfônica de Campinas. Ele dirige 2 orquestras no Brasil. Um pouquinho mais velho que eu, né? A gente cresceu desde cedo ouvindo música de concerto. E com a minha mãe cantando, obviamente, meu pai maestro mais de coro naquela época, depois que ele começou a se enveredar mais para a regência orquestral. Mas assim, aí vinham as músicas nas manhãs de domingo, 4 estações de Vivaldi. Eu tenho uma memória muito vaga, assim, mas eu era muito pequeno, realmente muito pequeno. Eu devia ter uns, 2, 3 anos, coisa que a gente não lembra mais, mas fica. Fica no subconsciente. Fica né? no subconsciente e te ajuda, porque aquilo faz parte realmente do teu ser, na hora que você executa hoje profissionalmente isso, né? E parece até uma coisa natural, né? Porque não é qualquer família que ouve música de concerto, música clássica, e você estar habituado desde criança faz total diferença. Né? Faz muita diferença e meu mais profundo respeito aos músicos que não nasceram em família de músicos e se tornaram músicos. É muito mais difícil, É muito né? mais difícil. Então, realmente, assim, também tem gente que foi, assim, quase predestinado aquilo, né? Eu me considero um predestinado também, porque eu amo muito o que eu faço, né? E não consigo conceber a possibilidade de ter feito outra coisa na minha vida que não fosse algo relacionado à música. E meus pais tiveram essa sacada também, entenderam isso desde o início. Porque, assim, outrora era muito comum, não vai fazer música, não, vai fazer uma profissão que dê dinheiro, vai ser advogado, vai ser doutor. Indicavam não fazer nada relacionado às artes, né? Não vai ser bailarina, não vai ser artista, porque não dá dinheiro, né? E o mais engraçado é que, assim, se você for até na história dos compositores mesmo, né? Johann Strauss, da valsa, né? O pai, Johann Strauss I, era músico. E foi um músico celebrado, não queria que o filho fosse músico. Então, assim, muito engraçado isso, assim, realmente eu tive, tanto eu quanto o Carlos, meu irmão, a gente teve essa bênção de ter nascido nesse berço e a música de concerto ser algo muito natural para a gente, num momento na década de 80, em que você ia na escola, você falava que gostava de música clássica, assim, você era considerado um ET, completamente. Né? Não tinha um monte de projeto social, enfim, verdade. não era muito comum. E você, claro que a regência, ser maestro é uma coisa muito maior e que leva muito mais tempo para acontecer. Você na infância começou a praticar algum instrumento, se interessou por alguma coisa ainda criança? A gente menor, assim, a gente não tinha eu quero fazer tal coisa, eu quero esse poder de discernimento, né? Mas aí, sim, meus pais, assim, estuda piano, que é um instrumento excelente para iniciação musical. Minha filha também estuda piano hoje. Sabe Deus se ela vai ser musicista ou não, mas vai ter aquilo ali. Já faz uma base, né? Uma base, e para a memória e para os neurônios é excelente, né? Podia ser, meu irmão estudou um pouco de flauta doce, eu também. Mas ainda assim, de uma forma meio despretensiosa, a gente até assim, gostava, mas não gostava. Essa disciplina do piano, a gente ficava assim meio entediado, eu não minto. Mas o convívio com a orquestra sinfônica, com os instrumentos, despertou em mim e nele também. Eu falo sempre em dupla porque a gente sempre esteve muito junto, né? E esse interesse pelos instrumentos de orquestra, né?
Então, assim, tá, eu comecei meu piano lá com 6 anos, mas com 11 anos eu defini assim, eu quero estudar violino. Até pedi pro meu pai, perto do meu aniversário, eu pedi o violino. Meu pai achou ótimo, né? Assim, não vou ter que gastar com presente lá, comprar um autorama, assim, não sei o quê. Vou dar um violino. Melhor investir no violino. Eu quero um livro, tá ótimo, meu filho. Então, como é que a minha filha também me peça uma coisa assim nos aniversários, né? Aí ganhei, enfim, foi... Aí o violino é um instrumento que necessita muita resiliência, muita Não é fácil, né? Você começava assim, não é um instrumento igual ao piano, que já tem um som que você bate numa tecla, toca, né, e já sai um som. Claro, você tem que estudar depois muito, inclusive. Mas o violino é um instrumento que você tem que estudar muito para você se aturar. Aí depois, o triplo disso para quem te ouve te aturar. Verdade. Porque senão fica só uma desafinação doida e ninguém suporta, demora né? a construir um som. Então você tem que ter realmente muito amor pela causa ali e ter muito, e ficar atento às referências, sabe? Eu quero esse tipo de som, eu quero tocar dessa forma e ter um convívio diário com o instrumento. Diário com o instrumento. Não tem perdão. E aí você passou a praticar o violino e em que momento você começa mesmo a trabalhar profissionalmente com música? A gente começa com, assim, comecei com o violino com 11, né? Mas eu comecei a estudar seriamente o violino, porque eu comecei a vislumbrar, estar numa faculdade de música, que isso é importante, e faço só um adendo aqui, uma faculdade de música diferente de outras faculdades, a gente tem que ter o nosso teste de habilidade específica. É necessário um conhecimento prévio de teoria musical e do próprio instrumento para você fazer um bacharelado em violino, por exemplo. Né? Então você tem que estudar antes. Então eu comecei a estudar, enfim, fiz o método Suzuki depois, que era um método em que as famílias se reúnem juntos também. Foi tudo muito divertido, lúdico, mas lá para os meus 15, 16 anos eu comecei a estudar realmente assim, puxado mesmo, sabe? Muitas horas de estudo. Aí você começa a fazer pequenos trabalhos, né? Vou tocar no casamento, começa a ganhar um próprio dinheiro fazendo alguns trabalhos menores, né? E a partir disso veio a profissionalização. Aos 17 anos, eu entrei na Petrobras Sinfônica, que é fundada pelo meu pai. Aí perguntar, mas aí, pô, o pai fundou, é muito mais fácil entrar. Pode ser, mas eu sou mais cobrado, eu fui mais cobrado do que outros músicos que entraram também. E eu fiz uma prova também para entrar. Até para justificar, né? Para não dizer que é só o QI que te colocou lá dentro. Porque você sente essa pressão. Entendeu? Aí cabe a cada indivíduo assim, eu não estou nem aí para essa pressão, meu pai é o fundador, eu vou tocar. Ou não, assim, não, eu vou provar que eu tenho competência suficiente. Engraçado que muitos artistas relatam isso, né? Filhos de cantores... que foram muito representativos, a própria Maria Rita fala isso por causa da Elis Regina. Sim. Outros artistas relatam isso, essa pressão que eles mesmos fazem sobre a própria atuação, né, o desempenho na carreira em função de terem essa referência tão forte dentro da própria casa, né? E sempre haver essa comparação. Né? Sempre haver, aí cabe ao artista ter, se ele vai se... sabe, fazer algo para realmente suprir isso ou não, entendeu? E na minha vida foi sempre de muito estudo mesmo, e assim, a própria orquestra depois, vendo isso, sim, porque uma coisa é você entrar jovem numa orquestra e cru ainda, né? Normal. Mas assim, não, ele tem potencial, né? Potencial. Eu vejo hoje os jovens também, não sou tão mais jovem, mas assim, vejo assim, não, aquele violinista, ou aquela violinista, ou aquele músico, tem potencial, né? Porque você vai ver daqui a médio e longo prazo um grande crescimento, né? E foi isso que eu estou buscando até hoje, e busco ainda no violino de uma forma um pouco mais discreta, porque a minha vida se enveredou muito mais para a regência, e foi uma escolha que eu fiz mesmo, como um prolongamento dessa vida musical. E como é que foi esse início na orquestra, trabalhando com seu pai, essa experiência de realmente ir progressivamente aprendendo, construindo a sua carreira? Eu aos 17 anos, né? Eu lembro que eu entrei junto com um colega meu, um grande amigo chamado Gustavo Menezes, ele faleceu na pandemia. Ele faz uma falta incrível, assim, foi um grande companheiro, era irmão do Antônio Menezes, um grande violoncelista também, que faleceu há pouco tempo. Então a gente entrou, então a gente tinha esse espírito de equipe ali, era muito legal. E ter o pai regendo,
era motivo de orgulho, claro, mas tinha uma pressão também, porque essa vida de regente não é fácil. Ela pode parecer glamourosa para quem vê de fora, mas é de uma exposição ali. Você é testado e avaliado quase que diariamente quando você está na frente da orquestra, porque é uma pessoa só. Então eu via meu pai fazendo isso também, né? E eu também tinha minhas críticas em relação a ele, internas minhas, né? E também tinha muitos, e também era muito, ao mesmo tempo, motivo de muito orgulho. Então criava essa mistura de emoções, entendeu? Mas a gente fez muita coisa junto, né? Meu pai se foi em 99, eu entrei em 94 para a orquestra. Então a gente teve esse período aí de uns 5 anos juntos e viajando e assistindo concertos juntos e vivendo essa vida intensa musical, e foi muito que eu guardo para mim e para sempre. E seu pai, infelizmente, se foi num episódio trágico, né? Num assassinato que foi amplamente divulgado, né? Ele era uma figura expressiva também. De que forma esse episódio marcou a sua vida, a sua carreira? Como você vivenciou esse período? Bom, era muito jovem, né? Estava com meus 20 anos, mais ou menos, né? Começando a vida, né? E eu tava em Curitiba, num festival. O mais engraçado é que meu pai, eu tenho mais 5 irmãos, né? Esse que eu falei, que também é maestro, é meu irmão de pai e mãe. Os outros são só parte de pai. E nenhum deles estava no Rio de Janeiro. Só um menorzinho que tinha 2 anos, entendeu? Então, estava com a mãe, obviamente. E receber uma notícia dessa, eu estava em Curitiba, né? Eu ia fazer um solo, inclusive. E eu não queria, eu queria tocar no final, eu ia tocar no final do festival. Não me deixaram, claro, eu tinha que estar com a minha família, mas naquele momento eu estava querendo tocar, entendeu? Porque seria uma forma de eu esquecer por algum momento ou levar aquilo ali até para a música, né? E, enfim, voltei para o Rio para estar junto com a minha família, né? E tanto eu quanto meu irmão, a gente pensa assim, a gente vai fazer com toda essa mágoa, né, com toda essa infelicidade que a gente passou, transformar isso no sonho dele também, né, no sonho de que a Petrobras Sinfônica era uma orquestra que foi criada para as massas, sabe, para o povo ter acesso à música de concerto, né. Então a gente levou isso como uma missão também, uma missão de paz, né, e não de querer desejar a morte de ninguém. Isso não leva a nada, né, e não vai trazer meu pai de volta, né. Então o que fica foi o legado dele, a memória dele, e está aí hoje, até hoje, e cada vez mais ampla, né? Porque ele criou um grupo patrocinado pela Petrobras que já tem 38 anos de patrocínio, é o patrocínio longevo, mais longevo da história do país, cultural, sem interrupção, né? Então ele já entrou para a história, né? E tanto eu quanto ele, a gente pega essa mágoa da partida dele, que foi de uma forma abrupta, sabe? Que ninguém merece isso, muito menos ele e para quem fica aqui, né? Você simplesmente cortar esse laço, assim, da forma que foi. Mas a gente transforma isso em arte, né? Porque tudo também é possível de ser transformado. Pelo menos aproveitar de forma bela, né? Sim, para transformar as pessoas, né? Como ele quis proveito também. das pessoas, né? Isso. E ele foi um dos fundadores da Orquestra Petrobras Sinfônica, O fundador. né? E aí, o mentor dessa ideia, Sim. que também está completando 50 anos. E eu queria que você falasse para a gente qual é a sua emoção com esse momento, né? De celebração, de projetos. O que você sente com... Porque é tão difícil também fazer arte no Brasil, né? Viver de música e ter esse projeto tão estabilizado, né? Concreto. O que significa para você? Eu acompanhei assim, tá? A Petrobras Sinfônica fez 50 anos, está fazendo 50 anos agora esse ano, de fato, né? Eu tenho 48, né? Então esse grupo ele foi criado, eu não tinha sequer nascido. Mas a gente pega 50 anos de existência, porém, como eu disse, 38 anos de parceria com a Petrobras. Nessa época, a própria Petrobras estava começando a ver essa questão de patrocínio, não estava muito claro na empresa ainda como é que era isso, né? Então,
e tinha uma relação muito importante entre o presidente da Petrobras da época, Osiris Silva, e meu pai. Eram muito amigos. E o Osiris era uma pessoa muito... Está vivo ainda, se não me engano, uma pessoa muito sensível às artes, né? E os corais da Petrobras já existiam. Meu pai era o regente de todos os corais no Rio e era o diretor dos corais pelo Brasil. E tinha sempre essa orquestra que eu acompanhava os corais. Aí, um dia, com carisma que meu pai sempre teve, e ele convenceu a empresa a patrocinar esse grupo para estar junto com os corais, enfim. Então eu vi o nascimento dessa orquestra quando ela se tornou patrocinada, né? Porque aí sim tem uma regularidade nos seus ensaios, na sua série de concertos. Então eu lembro perfeitamente dos primeiros ensaios dessa orquestra. Eu era novo, mas não era um bebê. Estava com meus, lá, 12, 13, 14 anos, uma coisa assim. E a orquestra começou, e esse sonho, né? Começou, então eu pude viver isso desde o início, antes de eu entrar para a orquestra, assistindo praticamente todos os ensaios, e depois ter entrado aos 17 anos, em 1994. Então, assim, eu considero a Petrobras Sinfônica a minha grande escola e a minha grande referência musical desde que eu nasci, né? É uma orquestra que eu tenho um carinho, grandes amigos, e eu trabalhei nela como violinista, primeiro como violinista, depois como primeiro violinista, né, durante 20 anos. Então você cria uma relação com as pessoas diferenciada mesmo, né? Elas te conhecem de outra forma e você tem que também gerir tudo aquilo, né? E hoje estou num outro momento na orquestra também e pela confiança de todos em mim também, sabe? Então é uma relação realmente de muita parceria. E eu sempre falo isso em lugares que eu vou assim, acho que todo regente tem que ser muito grato aos músicos, né? Porque esses músicos permitem que uma pessoa só suba no pódio e fale para eles como deveria ser a interpretação X ou Y, né? Isso é um privilégio enorme. É uma responsabilidade, é super difícil, você fica super exposto, você fica a noite sem dormir, mas também é um grande privilégio. E é um trabalho conjunto, né? Embora você esteja ali à frente deles, não se faz sem eles, né? Não se faz sem eles e necessita muita inteligência emocional, de você saber pedir na hora certa, né? É o trabalho de gerir, é uma gestão de tempo também, né? Você tem pouco tempo para resolver as coisas e entreter aquelas pessoas com informações relevantes, né? E com muito carisma e sempre com muita inspiração. E nem sempre você está inspirado, porque você está com... Qualquer ser humano tem um monte de problema também, né? Verdade. E você tem que fazer aquilo ali e ainda assim tem que conseguir inspirar as pessoas. Felipe, vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. O Perfil está de volta, conversando hoje com o maestro Felipe Prazeres. Felipe, a gente falava no bloco anterior sobre os 50 anos, né, da Orquestra Petrobras Sinfônica, e eu queria que você falasse para a gente também sobre as comemorações dessa data, quais são os projetos que estão em andamento, o que a gente pode esperar esse ano. A Petrobras Sinfônica é uma orquestra modelo também diferente, tem um modelo diferente das outras orquestras, porque ela é uma gestão dos músicos. Isso é muito interessante, né, porque... Claro que a gente tem profissionais especializados trabalhando no boarding da orquestra, né, na comunicação, na administração. Mas os conselhos são formados pelos músicos. Então tudo é muito discutido entre nós, sabe? Críticas, sugestões, enfim. Isso é muito interessante para uma orquestra sinfônica. E nos 50 anos, é claro que a gente não pode esquecer, a gente fez um concerto agora na Cecília Meirelles, com uma obra super emblemática para a orquestra, que foi o Messias, de Handel, que é um compositor do período barroco, que conta a história do nascimento de Cristo, né? E foi uma obra que meu pai fez exaustivamente durante a vida e que eu acompanhei também bastante vezes, sabe? Que faz parte também do meu DNA
Então a gente tocou agora, em maio, 2 restas do Messias na Sala Cine Meireles, mesmo lugar onde a orquestra fez o seu concerto de esse Messias há 50 anos e também, que a sala está completando 60 anos, né? E também o concerto de inauguração. A Petrobras Sinfônica fará 40 anos de patrocínio da Petrobras daqui a 2 anos. Então, e também no palco da Cecília Meirelles, né? Então, é um lugar muito querido também, muito importante na Orquestra Petrobras Sinfônica. A gente fez esse concerto e isso se une à comemoração também dos 90 anos de Isaac Karabichevsky, que é esse mentor, pai musical, que eu também tenho a alegria de ter na minha vida, é o nosso diretor artístico. Se une também, né? Parece que é uma coincidência assim, né? Interessante dos 90 anos de Isaac com 50 anos de Petrobras Sinfônica. E a gente fez esse concerto no Messias e tem vários projetos agora novos, né? Petrobras Sinfônica é uma orquestra que ela assim, a gente vê essa orquestra como um grande instrumento musical aberto para quaisquer tipo de gênero, não necessariamente só a música de concerto. Então a gente vai do rock, do pop, do infantil, a gente abrange todos os tipos de público e até para instigar a curiosidade desse mesmo público para a música de concerto. No fundo, a gente quer que o pessoal, cada vez mais pessoas tenham acesso à música de concerto, né? Então a gente vai fazer um projeto novo agora também popular, homenageando Tim Maia, só Tim Maia sinfônico. E é possível perceber como o público realmente se envolve, né? Quando se reconhece também nessas canções, embora sejam tocadas de forma clássica e tudo mais, mas existe a apreciação da música, mesmo com todo o desconhecimento que se tem em relação à música clássica. O próprio Projeto Aquários, eu tive o prazer de entrevistar o maestro Karabichevsky também nesse programa, e ele falava sobre o Projeto Aquários, como levava multidões, né, para assistir, e realmente as pessoas amavam aquilo que estava sendo feito, né? Uma nova proposta, não é o clássico dos grandes maestros, dos concertos mais conhecidos, mas é uma forma também de aproximar a população, né? Não, sim, porque a gente se faz na Quinta da Boa Vista, se fez no Forte de Copacabana, ou na própria praia de Copacabana, lugar público e de graça, né? Então as pessoas já vão ali. No caso da Petrobras Sinfônica, eu acho que é uma desmistificação da orquestra sinfônica, né? Do organismo orquestra. A orquestra não está necessariamente atrelada a um tipo de música. Não, ela é um instrumento musical que está aberto a qualquer tipo de música. E é claro que as pessoas vão... A gente já tocou Metallica, Black Album Sinfônico, tocamos Pink Floyd, tocamos Queen, e Legião Urbana. Claro que o público chega ali também, eu gosto desse título, vou assistir. Não necessariamente pela orquestra, mas aí chega no concerto, ou show-certo que eu chamo, eles veem uma orquestra sem ninguém cantando. Não tem nenhum cantor, a orquestra é a protagonista. E eu explico para as pessoas um pouco sobre os instrumentos, de uma forma bem lúdica também, sabe? Bem aproximando o pessoal, quebra um pouquinho os protocolos de uma orquestra, daquela orquestra engessada, né? A Orquestra Petrobras Sinfônica não é uma orquestra engessada. E cabe muito ao regente, ao maestro, fazer essa interlocução com o público de uma forma mais leve possível. Que aí você traz, né? E falo sobre a linha melódica do cantor ou da cantora que vai estar passando sobre os instrumentos e convido, obviamente, as pessoas a cantarem. E vira, sabe, do início ao fim, as pessoas saem ali realmente felizes e contentes, muito melhor do que vieram, né? Porque se sentem parte daquilo ali. E não vou falar que todos, mas boa parte chega ali, eu quero saber mais sobre essa orquestra, ou quero saber mais sobre orquestra sinfônica e automaticamente sobre a música de concerto. Na música de concerto, quando eu vou reger alguma coisa, uma sinfonia, por exemplo, que tem normalmente 4 movimentos, é sempre bom falar, por mais que tenham pessoas que sabem na plateia, que vão repetir, então eu vou repetir uma informação, mas eu costumo falar sempre com o público. Preparar o público para ouvir aquilo que eles vão escutar no momento. E é normal a gente tocar o primeiro movimento de uma sinfonia e as pessoas baterem palma no meio.
Isso lá no passado, lá no meio do período romântico, no meio do século XIX, se fazia. No meio da música, a pessoa via uma passagem bonita, um encadeamento harmônico interessante, no meio da música batiam palma e parava e a música continuava. No final do século XIX isso começou a ser discutido como se a melhor forma de apreciar isso é como se fosse um livro com 4 capítulos, por exemplo. E você, caso goste, você aplaude no final. E eu falo para o público isso de uma forma muito leve, assim, ó, pessoal, é mais legal bater palma no final. Não está errado bater palma no meio, mas é mais interessante isso se tornar no fim. Porque se você começa a tolir as pessoas por se manifestarem no meio ali, aí as pessoas criam um ranço daquilo ali, aí não voltam nunca mais. E porque às vezes as palmas são uma coisa natural daquele momento de emoção. Sim, mas ápice determinado. A gente precisa de muita concentração para tocar. Ou para tocar ou para porque interfere no trabalho, na hora, né? Ah, que coisa chata. Interfere, não tem jeito. Mas tudo bem, sabe? Mas a gente não vai também fazer cara feia para as pessoas. Porque essa é a pior forma. Né? Porque aí a pessoa realmente assim, realmente isso aqui não é para mim. Porque as pessoas falam isso. Ah, na música clássica não é para mim. Ou para pessoas mais velhas. Bota 4 estações para uma criança de 2 anos, ela vai reagir. Então, eu até evito o termo, você não falou, você fala música de concerto, que eu acho ótimo. Eu evito falar música erudita, tá? Erudito. Porque parece que distancia mais ainda, né? Muito formal. Temos que ter erudição nisso para falar sobre isso. Só quem é erudito no assunto pode falar, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E é claro que existe um caminho longo na música, existem músicas mais complexas que vão em outros lugares realmente e que vai em sentimentos muito profundos, que tem a ver com literatura, tem a ver com filosofia. Mas que talvez exija até um conhecimento muito maior sobre tudo isso para realmente captar todas essas informações, né? Sim, mas você pode ouvir 4 estações de Vivaldi sem saber de nada. Sem ouvir independe de qualquer coisa. Para mim, existem uns portais de entrada na música de concerto, sabe? Não dá também assim, botar uma ópera enorme para uma escola, vai assistir, não sei o quê, e não brifar nada, não sei o quê, eu não acho legal, sabe? Pode dar algum tipo de... Depende do título e depende da forma que isso vai ser apresentado. E você é um dos fundadores da Academia Juvenil, que é um projeto socioeducativo, né? Atende jovens a partir de 15 anos até 20 anos e ele tem essa formação gratuita, né? Um projeto realmente social e eu queria que você explicasse para a gente como ele funciona, né? Essas orquestras comunitárias, a gente já tem várias comunidades do Rio de Janeiro, projetos belíssimos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto. Então, naquela época, na década de 80, não sei o que, não tinha muito, né? Você não via isso. Depois veio um boom de projetos sociais, e que é maravilhoso, nas comunidades, que é uma forma de inclusão, uma forma de dar oportunidades para as pessoas que não têm acesso. Maravilhoso. A Academia Juvenil, ela foi criada com um olhar muito cirúrgico. Por quê? Como eu te disse aqui anteriormente, para você entrar numa universidade de música, você requer um conhecimento prévio de música. Não é um conhecimento básico, é um conhecimento intermediário quase. Né? E que a maioria dos projetos sociais, uns sim, mas a maioria não dão. Dão oportunidade da pessoa estar ali e não estar no tráfico, ou não estar na rua. Está ali ensaiando com instrumento, em comunidade, trocando e aprendendo experiência. Isso é maravilhoso. Mas chega para fazer uma prova de habilidade específica para o UFRJ, que Unirio, que são as públicas que dão oferecem curso de música, não entram. Aí já exige um preparo muito maior. Esse preparo é justamente onde a Academia Juvenil entra. Né? Esse jovem, não só da comunidade, pode ser um jovem de classe média, né? É aberto a todos. Chega ali e tem uma injeção de conhecimento, de teoria musical, de aulas individuais com os instrumentistas da Petrobras Sinfônica e prática de orquestra. Né? Eu fui um dos fundadores e fiquei 7 anos na academia como o regente da orquestra. Né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi muito. Eles aprenderam, claro, estão na universidade, uns já são profissionais, e eu também aprendi muito. Porque trabalhar com um jovem é um lugar onde você pode improvisar. E esse improviso, na orquestra profissional, ele é muito restrito.
né? Ele é muito restrito. Você pode, mas, sim, não vai muito, porque senão é um tiro no pé mesmo, sabe? Então, e com jovens não. Então, há uma troca ali maravilhosa. O índice de aprovação é de 99%, né? A grande maioria que passou pela Academia Juvenil passa com folga na universidade e depois, claro, tem os desafios da universidade. Aí é um outro momento, né? Mas a gente vai justamente nesse lugar e estamos aí já há 12 anos, né? Eu trabalho em orquestras aqui, no Teatro Municipal, por exemplo, já com vários ex-academistas, ex-alunos meus, que me deixa muito feliz. Onde funciona o projeto? O projeto funciona na nossa sede de ensaios, que é na Fundição Progresso, aqui na Lapa, né? Então, ver esses jovens assim me deixa muito feliz e muito triste, que eu estou realmente envelhecendo, não tem jeito. É isso aí. Mas feliz também porque, principalmente se esses jovens forem jovens com menos oportunidades, pode ser uma forma também de mudar a vida deles, Não, né? muda, e mudou. Futuro, né? Tem por exemplo, o Natan Amaral. O Natan veio do Morro da Mangueira. Tudo bem que ele começou o violino um pouco antes, né? Mas ele frequentou a academia durante um ano. Hoje ele está nos Estados Unidos, despontando como um dos grandes violinistas aí. Temos um trompista que passou pela academia durante 4 anos. Hoje é a primeira trompa na Holanda, numa orquestra muito respeitada. Primeira trompa, isso não é qualquer coisa. E o Miguel Braga, que é um violoncelista que foi para a Suíça estudar e agora voltou, excelente violoncelista, excelente, novo ainda. Enfim, também fruto da academia. Claro que tem esses expoentes, mas tem vários outros que estão aqui fazendo diferença na música de concerto no Brasil. E a gente tem e todos vivem essa lembrança pô, que legal aquele momento da Academia Juvenil, foi um momento muito importante para todos e para mim também. Vamos falar então um pouquinho do Sambá, um álbum que foi lançado em 2023, que faz essa mistura, né, da música alemã com a bossa nova. De onde surgiu a ideia de criar esse álbum? Esse álbum, na verdade, ele veio fruto dessa orquestra, é uma orquestra de câmara, né? Johann Sebastian Rio. Esse nome pode parecer Johann Sebastian Rio, mas é o nome de Johann Sebastian Bach, que foi um grande compositor, para quem não sabe, um grande compositor alemão, no período barroco, que fez a diferença na música ocidental. E a gente faz essa homenagem a ele. Bach, em português, é Ribeiro. Então é parecido com Rio. Então é João Sebastião Ribeiro, que é Johann Sebastian Bach, e a gente botou o nome, a nossa cidade como homenageada, Johann Sebastian Rio. É um grupo de grandes amigos. E eu tenho essa felicidade, acho que é um sonho de todo músico, sabe? Fazer música com excelência, mas com grandes amigos, né? E falar em amizade, a gente estava em algum momento também tocando, nesses 10 anos já, somos 10 anos já de Johann, e a gente estava em Belém do Pará, num festival, e veio um violinista alemão, pela produção do festival, vai ter um violinista alemão aqui que vocês vão ter que tocar as 4 estações com ele. Eram 2 ensaios só, 1 ensaio e meio, uma coisa meio corrida, né? Inclusive eu fui depois, porque eu fiquei muito doente no dia da viagem, eu estava gripadaço, quase não fui. Então eles começaram a ensaiar lá, eu cheguei logo depois, ensaia, toca, e foi, sabe, criou uma conexão musical muito forte entre o Linus, que é o violinista responsável por esse álbum também, Linus Roth, e a orquestra. Ele ficou apaixonado pela qualidade da orquestra, né, e pelo entusiasmo de todos, e viu que a gente também tem um material muito grande no YouTube já, desde os primórdios, quando começou a orquestra, né, de séries, convidando, fazendo videoclipes, né, e ele, quero fazer um videoclipe também. E a gente fez um concerto, de fato, concerto em Mi maior de Bach, que é o concerto que abre esse álbum Sambá. A gente gravou somente o primeiro movimento, são 3, e nos créditos desse vídeo tem um chorinho, chama Santa Morena, um choro do Jacó do Bandolim, lindo. E ele ficou assim, pô, cara, a gente tem que fazer coisas com... A gente começou a bolar essa mistura de Johann Sebastian Bach com a música brasileira, que tem tudo a ver, a começar por Villa-Lobos, que homenageou Bach nas suas baquianas brasileiras, 9 baquianas, homenageando o grande mestre. Então a gente faz essa linhagem aí de começando em Bach e acabando em Masquenada, Jorge Benjor, enfim, tocando Villa-Lobos, obviamente, Tom Jobim, que foi também discípulo de Villa-Lobos, né? Então tem toda uma coisa muito orgânica em relação à música, ao samba, ao choro e a música clássica brasileira com Villa-Lobos e o grande Johann Sebastian Bach.
É bem brasileiro mesmo, né? Inspirado em Bach, mas com toda essa carga de brasilidade, né? Sempre, né? E esse álbum tá no Spotify e eu acho esse nome muito bacana também, Sambar, mas esse bar com CH do bar e não bar R. Mas isso dá esse trocadilho bacana e a gente está aí já com malas prontas para viajar. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho. A gente volta já já. Estamos de volta no terceiro bloco do Perfil, que hoje conversa com o maestro Felipe Prazeres. Felipe, no bloco anterior, você mencionou, né, que vai sair em turnê pela Europa, levando esse trabalho tão bonito. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse novo passo que leva essa história e é o ápice, né, desse trabalho realizado aqui no Brasil. Esse álbum foi gravado, o Samba, foi gravado 2 anos atrás, né? A gente gravou na Sala Celi Meirelles, inclusive, né? Esse palco maravilhoso. E o próprio Linus, né? Esse violinista alemão, um grande amigo meu, já com esse viés, assim, isso aqui na Europa vai ser um sucesso, vai ser sucesso imediato. E as próprias críticas que a gente recebeu do álbum foram as melhores possíveis. Ano passado, a gente foi para a Alemanha, mas não foi em turnê, foi fazer um concerto, né? Vamos tocar no Rheingau Festival, um festival super respeitado na Alemanha, na Europa. Festival que dura muitos meses, inclusive, né? Começa agora, acaba, são 3, 4 meses de festival. Receberam grandes orquestras, né? E a gente teve a oportunidade de tocar lá. Esse álbum foi um sucesso, os alemães todos cantando o Mais Que Nada no final, né? Ai, ai. Eles se sentem parte também ali naquele momento e isso faz muita diferença para um europeu. Mas a gente estava já vislumbrando essa turnê de 2025 e que também comemora os nossos 10 anos. Vamos tocar na Alemanha, em vários lugares, depois vamos para a Suíça e depois vamos para a Polônia. Vai ser 8 concertos em 10 dias, vai ser assim, entendeu? Mas tocando em lugares diferentes. Um dos lugares, por exemplo, é dentro de uma universidade da qual esse solista, o Linus, é professor. Então a gente vai ter a oportunidade também de trazer os alunos para tocarem em um concerto as músicas brasileiras com a gente, né? E a gente vai tocar Johann Sebastian Bach com eles. Então a gente vai ter essa mistura, esse intercâmbio cultural também, que é super importante. E mostrar esse nosso trabalho fora, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? E ter a oportunidade de poder viajar, né, e tocar fora, tocar na Europa. E a Europa também, nesse ponto, é berço da música de concerto. Né? Não tem como negar isso. Né? Não tem como negar. Então, isso é feito lá há muitos anos. Mas a gente vai trazer também esse tempero brasileiro, tocando Vila Lobos, tocando Choro, Valdir Azevedo, Tom Jobim, sabe? E a gente lá se reconhece e vê como a nossa música tem poder, né? Como a música brasileira tem um poder enorme, né? E a gente também toca música clássica também, e que também é muito legal, né? Porque a gente não vai tocar só o samba, não, a gente vai tocar música clássica também, que é o concerto de Johann Sebastian Bach. E vamos tocar 4 estações também de Vivaldi lá, a gente faz um repertório também tradicional, né? E solidifica a Johann Sebastian Rio como uma orquestra de câmara fixa aqui no Rio de Janeiro, coisa que não existe nenhuma, né? E a gente tem esses músicos de excelência todos, sabe? Eu sou muito grato aí por estar à frente desse grupo. Agora vamos falar um pouquinho de Teatro Municipal. Você é maestro também da orquestra do Teatro Municipal, que tem características diferentes também da Petrobras Sinfônica. Queria que você falasse sobre o trabalho que é desenvolvido lá. Até me cansa, assim, porque... É muito trabalho, né? A Orquestra do Teatro Municipal, para começar, assim, minha mais profunda gratidão também a todos os músicos do Teatro Municipal que me abriram essa porta aí há 3 anos atrás. Entendeu? Fui, sou e serei eternamente grato. Né? Porque estar à frente de uma Orquestra do Teatro Municipal é você abarcar um repertório de ópera e balé,
basicamente. Claro, da música de concerto também, eu rejo concertos lá, né? Mas, assim, principalmente da ópera, né? Ópera é onde está tudo junto. Então, e um maestro de ópera, o maestro Karabetchev sempre falava assim, há anos atrás, maestro que é maestro tem que reger ópera. E eu ficava com isso na minha cabeça, né? Uma coisa é você reger uma gala de um concerto que tem os solistas no palco, outra coisa é você estar com 70 músicos no fosso e você ter uma cena transcorrendo no palco com coro, com mais 70 vozes no mínimo, mais um balé ao mesmo tempo, e os solos, e toda a trama. E a língua, entendeu? Porque também quando se fala em ópera, se fala alemão, francês, italiano. Pelo menos isso. Algumas em inglês também, claro, outras em tcheco, se for lá para Dvorak, enfim. Mas basicamente essas, né? Italiano, francês e alemão. Então você tem que lidar com a palavra também. É muita coisa, né? É muita coisa. Então cabe a esse maestro de ópera ter esse respeito por isso tudo, né? A começar. E ser outro desafio é ser esse elo entre o que está acontecendo na orquestra embaixo e na cena em cima, porque os músicos que estão tocando, eles não conseguem ver ali, eles só escutam o cantor e olhe lá, e estão tocando o instrumento, estão dentro da orquestra, né? Eu já toquei na Orquestra do Teatro Municipal, isso 2000 e 2001, fui músico da Orquestra do Teatro Municipal. Sei o que é tocar ópera e balé no fosso. E sei da responsabilidade do regente de ter esse elo entre tudo que está acontecendo em cima e embaixo. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade, porque, como você mesmo falou, são muitas informações, né? São muitos detalhes envolvidos, muitos artistas. É uma obra muito complexa, né? Então, exige ainda mais, imagino eu, de concentração, de estar ali à frente desses músicos que não estão vendo, como você disse, o que está acontecendo, né? Assim, é tudo isso e tudo que vem pela frente, assim, todo o estudo, e porque isso me puxa, assim, eu preciso estudar mais. A cada título que você faz, você, claro, você vai criando, eu acho que a quinta ópera, eu já regi, acho que 5 óperas no Teatro Municipal, e você vai criando uma casca ali, claro, né? Você vai ganhando experiência naquilo. Mas ainda assim é um mundo enorme, muito vasto, né? Balé mesmo, sabe? O balé são 5 casais diferentes dançando em tempos diferentes. Cabe ao maestro ter essa percepção. Quando a gente tem o tempo 1 sempre embaixo da música, né? O tempo forte, e o tempo forte do bailarino é saltando. Então, você tem que estar atento a tudo isso, né? É tudo muito sutil, mas que é muito percebido pelo corpo de baile do Teatro Municipal, um maestro que sabe fazer isso. Eles sabem, né? E é isso, exige muita concentração e muito estudo, né? E tendo essa consciência que tem um caminho longo pela frente, né? E porque isso não vem de uma hora para outra, né? Então, é investimento o tempo todo no teu tempo de estudo, horas sem dormir, glamour zero, não tem glamour nenhum, tem o glamour da hora ali, claro, mas assim, bastidores, o tempo que você gasta mesmo é muito esforço, né? E eu vou te perguntar sobre as suas inspirações, né? Quem são, quais foram os maestros, os regentes que te inspiraram, né, mais ao longo da sua carreira, quais são as suas referências musicais e também os concertos, né, as obras, as peças que mais marcaram a sua vida. Olha, bom, eu tenho meu pai como referência musical desde cedo, né? Mas aí depois a gente vai sempre para o âmbito internacional. E tem aqueles regentes que você olhava assim, nossa, queria ser assim, né? Tipo, um que acho que é unânime, assim, para boa parte, é Herbert von Karajan. Karajan fez ele, além de ser era uma figura, um cara muito bonito, sabe, assim, e tinha um arcabouço, assim, de conhecimento absurdo, e começou a fazer videoclipes mesmo de concertos, né? Antigamente não tinha isso foi na década de 70, 80, ele começou a fazer, e aquela imagem dele, assim, né, dessa figura do mito do maestro, né? Mas não esse mito do maestro de, tem que ser assim, não. Isso eu não gosto, entendeu? Falando dessa figura. E regia muito bonito, né? Ele foi um grande
uma grande referência, Leonard Bernstein, outra, bem diferente do cara também no estilo, mas também foi uma grande referência, como Orquestra Filarmônica de Berlim. Eu tenho o orgulho de falar que o meu irmão foi academista da Filarmônica de Berlim, tocando oboé, chegou a tocar dentro da orquestra, acho que em 2 concertos, assim, né? Uhum. Eu falo isso, eu tive lá acompanhando meu irmão naquela época. Eu passei por uma história também na Itália, estudando violino, mas foi diferente, né? Mas a Filarmônica de Berlim foi a grande referência para mim como orquestra na vida, sabe? Uhum. A Alemanha, realmente, assim, em termos de orquestra, é um berço. Falamos de Viena, né? E, assim, solistas, né? Aí tem Zac Pellman, um violinista maravilhoso. E a gente ficava sempre sonhando, né? A vida do violinista é complicada mesmo, porque a gente sonha sempre, não, vou ser solista, viajar tocando os concertos. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente sempre sonha e tem uma frustração logo que não é fácil, né? Mas depois você vê que dá para fazer música não necessariamente sendo isso que você desejou ali, dá para fazer de várias outras formas, né? Porque a música é muito maior também que um modelo só. Então, tem que partir desse princípio para ser feliz. E tem alguma obra, alguma música específica que você ainda não regeu e que tem esse desejo? Olha, tem óperas, por exemplo, que eu gostaria muito de reger, né? Tipo La Bohème, de Puccini. Eu regi uma ópera de Puccini no ano passado, foi a primeira ópera dele, Le Ville. Mas eu queria reger uma outra ópera de Puccini, claro. Eu queria uma ópera de Verdi também, que eu ainda não regi no teatro. Regi já Rossini, enfim, Franz Lehár e outros, mas tipo, um Nabucco ou um Rigoletto, alguma coisa assim. E tem a música sinfônica, né? Porque eu sou criado na música sinfônica, né? E quando a gente fala em música sinfônica e grande orquestra, a gente pensa em Richard Strauss e pensa em Mahler. Então, reger a Segunda Sinfonia de Mahler, sabe? É um sonho para qualquer regente, né? Porque tem coro, tem uma banda interna, tem uma orquestra imensa. É como se fosse um grande avião, sabe? Aquele avião que voa intercontinental, né? Não um avião menor da orquestra de câmara, que é mais rapidinho, assim, não é aquela coisa, aquela massa. Bem imponente, né? Bem imponente e que requer também ainda mais responsabilidade. Mas é um caminho, né? A profissão da regência é uma das mais longevas que existe também. Então, é um caminho. Eu tenho a vantagem dos cabelos brancos aparecendo, tá aí, pelo menos, né? Porque isso me ajuda mesmo, assim, você vai adquirindo experiência e com calma. Vai se aprimorando ao longo do tempo. Né? E assim, recebendo elogio, recebendo crítica, vai, sabe? Não dá para abraçar o mundo, né? E a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que essa ansiedade de querer fazer tudo não dá, né? Enfim, eu estou nesses 3 projetos nesse momento, mas feliz com o que eu estou fazendo e sentindo que eu estou no caminho certo. Como é que você percebe o público, por exemplo, do Teatro Municipal? Porque o Teatro Municipal é uma referência para o Rio de Janeiro, né? Histórica, e mesmo com obras clássicas, né? De teatro, de balé, a gente tantas vezes até tenta conseguir um ingresso e não consegue, porque quando se abrem os espetáculos, aquilo se esgota, porque realmente o público gosta de ir assistir. Então, mesmo quando a gente fala que esse tipo de obra não chega tanto para todo mundo, mas realmente tem aquele público cativo que valoriza, né, essas apresentações. Como você percebe a reação do público, né, a todos esses espetáculos tão bonitos que o Teatro Municipal oferece? Bom, o teatro, ele vira um programa, para quem vai, o leigo, por exemplo, ele vira um programa que não é só o espetáculo em si, por melhor que seja, o título mais em Lago dos Cisnes, que está tendo agora, maravilhoso, mas é a experiência de estar no Teatro Municipal, né? Porque, assim, às vezes, até ontem eu estava no Teatro Municipal, ali assistindo uma reza do Lago dos Cisnes, e tem uma hora que eu saí, eu não tinha começado ainda, né? Você vê a quantidade de gente ali instagramando no Teatro Municipal. É lindo demais, né? Tirando fotos, não sei o que, tô aqui, aí marca o teatro. É toda essa experiência, né? O que eu acho legal e o que eu tento fazer hoje como regente titular, nesse momento que eu estou regente titular do Teatro Municipal, é de
conversar com o público, entendeu? Eu vejo, às vezes, um público de balé, por exemplo, é um público diferente de ópera. Por exemplo, público de balé, às vezes a cortina está fechada e a orquestra já está tocando, mas ainda não abriu a cena. E às vezes as pessoas estão conversando. E às vezes num papo com o público, sabe? Assim, o pessoal já começou. E essa música que começou aqui, sem a cena, ela é fundamental para você entrar naquela história. Faz parte, né? Compõe aquilo tudo. Isso, né? é só isso. E assim, não é pedir com falta de... Não, pedir numa boa, sabe? Às vezes eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De a gente ter essa comunicação ali ainda mais no palco mesmo, sabe? A gente também promove palestra, isso é super bacana no Assírios. Vai chegar para todo mundo ali 1 minuto. 1 minuto. Você fala rapidamente sobre a história e fala... Faz uma pequena explicação, né? Porque aos pouquinhos as pessoas vão assim... vou fazer silêncio nesse momento aqui, faz uma diferença para quem está tocando também, porque eu me vejo também como músico, assim, por mais que eu esteja regendo, eu toco mais tempo que rejo, ou toquei mais tempo que rejo. Então sempre coloco ali no músico que está tocando, depois está tocando umas partes mais bonitas do balé, por exemplo, do Lago dos Cisnes, do principal solo, e é mesmo. Tá rolando isso e as pessoas às vezes não estão ali porque a cortina não abriu. Então, assim, essa troca com o público, né, cada vez maior. Isso melhorou, né? Essa gestão agora está cada vez mais próxima do teatro hoje, né? Clara Paulino, Eric Herrero, que é o diretor artístico do teatro. Pessoas queridas e sensíveis a essa comunicação e de trazer o grande público para assistir os grandes títulos. E antes da gente encerrar, Felipe, queria que você... falasse sobre os próximos projetos, o que você tem em mente para o futuro, das suas próximas realizações. Olha, essa vida é doida, né? Então a gente fica sem saber. Assim, no Teatro Municipal é isso, sabe? Assim, tá cada vez mais próximo dos corpos artísticos, que eu tenho um carinho enorme, e sei que eles têm por mim também, né? E da gente formar uma grande equipe mesmo, sabe, do teatro, da nossa classe musical ser cada vez mais unida, porque isso é muito importante. No teatro, isso, né? E claro, reger grandes títulos, tá ali, sabe, compartilhando boa música no palco mais sagrado, um dos mais ou mais sagrado do Brasil, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Petrobras Sinfônica, eu estou num outro momento agora como mais associado, né, e requer muito estudo e muita cobrança dos meus colegas que me cobram também, e eu espero corresponder às expectativas. E aí, Johann Sebastian Rio está voando, daí eu começo a orquestra menorzinha, mas de muita qualidade, com grandes amigos da vida, né, e que ela consiga um patrocínio em breve, para a gente ter a nossa série de concertos. Que também faz diferença, já fica aqui, né? Também a dica. Felipe, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso na turnê, que seja um espetáculo, não só no Brasil, mas também lá na Europa. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho e vida longa aqui para o teu programa. Obrigada. O Perfil fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.